Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 4 de março. Agora na Espanha, 21 horas e 32 minutos. No Brasil, 17h32 da tarde. Gente, a BTC aqui no diário, agora eu estou no gráfico diário, ancorado pela MM200, que é essa linha laranja aqui. A gente continua dando vigência a uma figura triangular. No intraday, a BTC, aqui eu estou no diário, agora eu vou pular para os 5 minutos. A BTC estava desenhando aqui uma reguinha que acabou rompendo para baixo, parece que vai buscar o fundo aqui de ontem. Já chegamos a fazer a mínima até agora em 22.186. É bem provável que a gente protagonize um fundo ascendente em relação ao fundo de ontem, justamente para poder continuar dando vigência àquela figura triangular. Agora eu vou pular aqui pro gráfico diário, aqui é o diário ancorado no squeeze. Vocês vejam que foi até bom ter colocado esse gráfico. Vocês vejam que a gente travou exatamente na linha superior da nuvem, ó. A nuvem está escalando de baixo para cima aqui no diário, a nuvem de Shimoku, e a gente travou exatamente na linha superior da nuvem. O que nos remete aqui pro diário aqui ancorado só na média móvel de 200 períodos, a vigência ainda dessa figura triangular. Então é bem provável que a gente fique agora encurralados aqui entre esse patamar de 22.100 e pouco e a cunha triangular aqui na extensão, a aresta superior, que vai acabar fazendo com que a BTC perca a amplitude movimentacional. A gente deve ficar entre 23.300 e esse patamar de 22.200 e pouco, até em algum momento ela explodir, provavelmente para cima, porque todos os indicadores no diário, no semanal e no mensal dão conta de um absoluto esgotamento desse ímpeto vendedor. Aqui no diário, se a gente colocar nos osciladores, ó, o RSI está no zero aqui, ó, o indicador está no zero. Eu vou até despoluir, porque eu tinha rabiscado ontem. Vou despoluir aqui o RSI, ó, e vou expandir só o RSI estocástico, ó. O indicador está indo para o zero de novo. Ou seja, não tem mais espaço para mais queda, muito mais queda. É possível que a gente fique aqui namorando a linha superior da nuvem, escalando de baixo para cima, mas em algum momento a gente vai ter que explodir em direção ao nosso target dessa onda 3, que está tendo uma certa dificuldade de startar o seu movimento. Na projeção, a nebulosidade esverdeada acabou perdendo espessura por conta da violência dessa corretiva aqui, dessa acumulação triangular, que está parecendo ser a nossa onda 2. No intraday, basicamente a gente esgarçou aqui a lower, aqui, buscamos aqui, perdemos a última lower, e é bem provável que até o final do dia a gente retorne em direção à própria VWAP no intraday, que está lá em 22.350. A gente já está desenhando mais um candle comprador, já está voltando para dentro da banda de VWAP no intraday. Num efeito elástico, é bem provável que até o fim do dia a gente retorne ali para 22.350. Na seara fática, os principais bancos do Reino Unido com pesadas restrições à compra de criptomoedas. Na esteira desse problema da Silvergate, que era um banco crypto-friendly norte-americano, que está sofrendo os efeitos dessa investida, não só do Departamento de Justiça norte-americano, mas também da SEC, da CVM norte-americana, agora o Reino Unido também está recrudescendo as regras, o regramento de compliance para que usuários dessas instituições comprem criptoativos. Os principais bancos, no sentido de criar mais restrições à aquisição de criptoativos, disparado o HSBC e o Nationwide. E outros bancos também estão criando mais restrições à compra de criptoativos. É preciso uma regulamentação pela jurisdição norte-americana que vai acabar sendo replicada por outras jurisdições para que termine esse hiato regulamentar que só prejudica o mundo cripto e causa insegurança jurídica. E promotores do caso Sam Bankman-Fried, o infame e o principal cofundador da falida FTX, ele só deve acessar sites pré-aprovados pelo tribunal que está processando ele criminalmente. Isso foi um pedido da promotoria. E projetos blockchain
enfrentam uma falta de apetite dos reguladores norte-americanos. Existe uma má vontade por parte dos reguladores norte-americanos, principalmente da SEC, em ofertar novos licenciamentos e eventualmente já pré-classificar qualquer novo projeto ou altcoin como um security. E numa inversão bizarra do ônus de comprovar que um determinado ativo cripto é ou não um security, um valor mobiliário, esse ônus deveria recair nas costas dos reguladores. Mas parece que a SEC transfere ilegalmente esse fardo para os donos e para os advogados dos projetos, que parece que já chegam na SEC tendo que comprovar que um ativo cripto não é verdadeiramente um security. Ou seja, a relação entre os projetos blockchain e os reguladores norte-americanos, principalmente, estão tensas, viraram verdadeiras via crucis draconianas que impedem também a expansão da indústria cripto. Isso tudo tem a ver também com mais um efeito decorrente do crash da FTX. Agora esse problema com o Silvergate, já que a própria instituição bancária Silvergate tinha relação e muita conexão com a falida FTX. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E na seara geopolítica, desde o início da guerra russo-ucraniana, o Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, ainda não tinha se encontrado cara a cara com o seu homólogo russo, o Sergei Lavrov. Isso aconteceu na reunião do G20. Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, e o Sergei Lavrov se reuniram numa reunião de poucos minutos. Acontece que o Vladimir Putin demonstrou interesse zero em solucionar esse problema da guerra russo-ucraniana com a intermediação dos Estados Unidos. Enfim, e a próxima frente de batalha dessa guerra geopolítica que está se desdobrando, cujo teatro do conflito russo-ucraniano é só mais um aspecto, deve se desdobrar agora contra os BRICS. A Índia, que era o grande fiel dessa balança, já que os BRICS são formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a Índia nunca tinha, até o início desse conflito russo-ucraniano, nunca tinha ofertado um desejo de uma coalizão mais robusta dentro dos BRICS. Mas a guerra russo-ucraniana mudou o centro gravitacional da geopolítica internacional e a Índia agora é uma poderosa compradora de commodities energéticas da Rússia, assim como a China, e os BRICS talvez nunca tenham tido tamanha coalizão e comunhão de interesses, por assim dizer. O fato é que o Ocidente, principalmente a OTAN, os Estados Unidos e a zona do euro, não vão deixar os BRICS colocarem as manguinhas de fora, por assim dizer. Então a Índia virou alvo não só dos Estados Unidos, mas também da zona do euro, e parece que virou uma obsessão norte-americana separar a Índia dos BRICS. A guerra na Ucrânia está chegando à sua próxima fase dessa nova conformação geopolítica, enquanto a Rússia força o que resta do exército ucraniano, principalmente no leste. O fato é que, na seara geopolítica e financeira internacional, o Ocidente está correndo atrás de um suposto prejuízo nessa comunhão de interesses que está se fortalecendo dentro dos BRICS e que já existe um banco de desenvolvimento dentro desse bloco, né? Que inclusive já tem um capital social de mais de $500 bilhão. Inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff brasileira está cotada para assumir esse banco, a presidência desse banco. Ou seja, agora é bem provável que a zona do euro e os Estados Unidos tentem puxar o tapete dos BRICS. E a China vai se consolidando como uma antagonista do Ocidente e vai sedimentando a sua posição ao lado da Rússia nessa guerra. Além de comprar muito petróleo e gás natural, a China parece muitas vezes, com seu silêncio eloquente,
na verdade, apoiar o lado russo desse conflito. E é isso, obviamente, que eles estão fazendo. A China tem não só segundas intenções, mas terceiras intenções em relação a Taiwan. E é por isso que ela tem essa posição não só dúbia, mas também, ao mesmo tempo, pendente pro lado russo nesse conflito. Enfim, gente, o mundo tá pirado, a BTC segue acumulando. No gráfico diário, ancorar, aqui eu tô no 4 horas, a gente segue ali meio que acumulando, estressando aqui as lowers, mas no gráfico diário, ancorado pela média móvel de 200 períodos, segue aqui o desenho de uma cunha triangular. A gente paulatinamente vai perder a amplitude movimentacional com a proximidade da segunda-feira. É bem provável que a BTC dê uns pumps para 23.200, 23.300, volte a estressar a base desse triângulo. Em algum momento isso aqui vai redundar no início da nossa onda 3, que vai levar a BTC lá para o patamar de 30 mil dólares. Nos osciladores, no RSI estocástico principalmente, não tem mais espaço para queda, o indicador está quase no zero. Ou seja, esse ímpeto vendedor em algum momento deve se esgotar e permitir aqui um refresco e uma pernada impulsiva para eventualmente romper 25.250 e já buscar o patamar de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.